daquele que fez o universo, a salvação virá. Eleva os olhos para os montes, quem me socorrerá? Daquele
Hoje nós estamos no domingo de Pentecostes, e é por isso que eu quero saudar todos nesse momento agora, conforme está em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus Cristo diz: quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. A parte final desse texto diz, lugares mais distantes da terra. Eu creio que nós que moramos aqui na América Latina, Brasil, Joinville, fazemos parte desse grupo, os lugares mais distantes, lá de Jerusalém, da onde o Espírito Santo desceu, convocou pessoas para fazer com que essa palavra chegasse até nós. Então nós queremos de fato hoje adorar a Deus e pedir que o Espírito nos guie e nos oriente. E é por isso que nós queremos agora ter um momento de louvor e de adoração ao nosso Deus. Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser. Nós queremos agora nos colocar diante de Deus, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Também queremos lembrar de uma palavra profética do Isaías capítulo 5, verso 8, que diz: ai de vocês que compram casas e mais casas, que se tornam donos de mais e mais terrenos, daqui a pouco não haverá mais lugar para os outros moradores, e vocês serão os únicos moradores do país. Talvez tudo que nós estamos vivenciando hoje seja justamente para nós vermos que a terra e tudo que está aí pertence a Deus. E Deus quer que nós saibamos que o mundo está nas mãos dele. Por isso nós também queremos invocar agora o cuidado, a presença dele, de Deus que é Senhor, com uma palavra de oração. Obrigado, Pai, porque tu és fiel. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado que o Senhor tem usado o profeta Isaías para fazer com que chegasse essa palavra até nós, para nós não ficarmos presos, Deus, somente aos bens materiais. Sabemos que são importantes, fazem parte da nossa necessidade, mas que acima de tudo, Deus, confiemos em Ti, coloquemos a nossa vida sob os Teus cuidados. Hoje, Deus, é domingo de Pentecostes, tempo de nós lembrarmos justamente que a força vem de Ti, o derramado Espírito vem de Ti, a bondade e o perdão vem de Ti, e que nós possamos clamar e dizer: vem Espírito Santo, vem nos iluminar, que Ele nos guie pela verdade, que nós creiamos que Tu és santo e que nós clamamos, Deus, pelo Teu perdão, que tanto nós necessitamos e que o planeta Terra também tanto necessita. Te adoramos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. E é por isso que nós queremos então adorar a esse Deus, também tendo um momento agora de louvor e de adoração. Aleluia, salvação e glória,
Nós lembramos que hoje é Pentecostes. E é por isso que eu quero ler do Novo Testamento uma palavra justamente que fala do Pentecostes. E depois nós queremos também ouvir uma palavra do Antigo Testamento, onde nós percebemos que Deus já na antiguidade também derramava do Espírito Santo. E é por isso que nós queremos ouvir o que Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos de 1 a 11. Acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabei que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. É Paulo dizendo àquela igreja de Corinto que Deus derrama sobre nós um dom, e esse dom nos capacita a servir a esse Deus. Por isso que ele diz, alguns têm o dom de operar milagres, tem outros que têm o dom de discernir espíritos, de profecia, e que cada um de nós dentro da igreja clame para que Deus revele qual é o dom que Ele nos deu. Mas nós também queremos ouvir uma palavra do Antigo Testamento, e essa palavra do Antigo Testamento já mostra, o como Deus revela seu Espírito. E também depois de ouvirmos a leitura do Antigo Testamento, nós queremos também ouvir mais um hino de louvor e de gratidão a Deus. Palavra do Senhor, que se encontra em Números, capítulo 24, capítulo 11, os versículos 24 até o 30. E saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e ajuntou 70 homens, os anciões do povo, e os pôs em roda da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eudade e o nome do outro Medade, e repousou sobre eles o espírito, porquanto estavam entre os escritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse, Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe-o. Porém Moisés lhe disse, tens tu ciúme por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciões de Israel. Água cristalina de um rio que vai pro mar, a minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus.
grandeza, minha rocha, meu Jesus. Aleluia. A minha alma, o Senhor louvai. Uma abelha necessita do néctar de uma flor. Eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida, minha paz. Aleluia. A minha alma, o Senhor louvai. Nós temos todo o retorno agora das nossas atividades a partir dessa semana. E esse retorno, na verdade, das nossas atividades significa que algumas atividades aqui da comunidade, elas podem acontecer. E dessas atividades que vai voltar é quarta-feira. Nós vamos ter o culto de estudo na comunidade do Jardim Sofia, a partir das 20 horas. E esses cultos, na verdade, que vão acontecer a partir de agora nas duas comunidades, tem que ser seguidas aquelas regras. Quem vem tem que vir de máscara, tem que se manter as distâncias, né, aquele de 1,5 metro. O que é permitido, se vem uma família, digamos o casal pode sentar um ao lado do outro, isso é permitido, tá? Mas se vem sozinho, tem que manter as distâncias e não pode esquecer a máscara. Domingo que vem, no dia 7, nós também teremos já o culto aqui de manhã, às 9 horas, também seguindo todas aquelas regras que são determinadas aí pelo governo de Santa Catarina. E no domingo à noite teremos culto lá no Jardim Sofia, também seguindo as mesmas regras. Lembrando que aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, né, momentaneamente ainda elas não podem participar nem dos cultos e de nenhuma atividade dentro das nossas igrejas, nem só da nossa igreja, mas das igrejas, né, do estado todo. Por isso que a escola dominical, que é o Ministério Infantil, e também eu trabalho com os adolescentes, que é o ensino confirmatório, só vão voltar a ter presencial no dia que as escolas também voltarem. Até então estão suspensos, e nós vamos continuar então enviando o material que é necessário, as historinhas do Ministério Infantil, né, do culto infantil, ou então para os adolescentes, né, do ensino confirmatório, sempre através das mídias que estão aí. No caso, nós usamos o YouTube, ok? Lembramos que a secretaria está aberta. Também temos a campanha de alimento, que é importante. Sempre é bom lembrar que, se alguém quer auxiliar, que compre alimentos de quilo. É mais fácil nós montarmos as cestas para levarmos aquelas pessoas e famílias que estão necessitadas. Então, normalmente a gente pede para ser em quilo, que daí fica mais fácil nós distribuirmos então para as famílias. Ok? Queremos agora ter mais um momento de louvor, de adoração a esse Deus que é Senhor, nos preparando para a mensagem que vai também ser trazida nesse momento. Vem
Nós queremos hoje refletir sobre a questão do Pentecostes. Algumas vezes nós não nos damos conta da importância da questão do Pentecostes. Por isso que eu quero usar como base o Evangelho de João, capítulo 20, que é o texto previsto para hoje, dos versículos do 1 até o 11. João, capítulo 20. Se você tem em casa, então você pode também acompanhar, aliás, capítulo 20, João, capítulo 20, os versículos 19 a 29, é os versículos 19 do capítulo 20 até o versículo 29. Diz o seguinte, João 20, a partir do verso 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus: outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes, os pecados são-lhes perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu não sei na tua versão como é que está o texto, mas o texto começa dizendo: ao cair da tarde daquele dia. Que dia? Se você olhar a história, domingo de Páscoa. Ali acontece já, na verdade, o dia de Pentecostes. Claro que 50 dias depois foi o derramar, onde entrou aquela questão de dom de línguas, né? Aquelas línguas como que de fogo, né? Mas é importante nós lembrarmos que aqui começa dizendo: ao cair da tarde daquele dia. E é o domingo então da ressurreição, domingo da Páscoa. E onde é que os discípulos estavam? Trancados dentro de casa. Aliás, ultimamente o local que nós mais estamos, né? Trancados dentro de casa. E também estamos talvez com o mesmo sentimento que os discípulos naquela época estavam, com medo, muito medo. O medo faz parte do ser humano. Aliás, medo é algo que acompanha. Segundo pesquisas, diz que 2 grandes medos faz parte do ser humano quando nós nascemos. Um deles é o medo de cair, e o segundo medo que nós temos é de sons. É por isso que as crianças se assustam muito rapidamente e choram
por causa do som alto. Elas não gostam. O ser humano não gosta, né, num primeiro momento, do som alto. Também existe uma pesquisa que nós temos medo de 7.000 tipos de medos. Vocês já imaginaram? 7.000 tipos. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de escuro, tem gente que tem medo de sapo. E aí você vai listando os tipos de medo. Do que você tem medo? Eu, quando era criança, tinha medo do escuro. E o pai e a mãe, muitas vezes, para botar medo na gente, para poder ir dormir, dizem, olha, ó o bicho-papão. Né? Aqueles medos que a gente tem na infância. Na adolescência, nós temos aqueles medos de sermos rejeitados, porque começa a aparecer espinha, a voz, no caso de nós homens, muda. E aí a gente tem aquele, será que eu vou ter amigos? Será que lá na escola eu vou poder me relacionar bem? São aqueles medos que nós temos. Por isso que existem medos reais e medos emocionais. Os medos reais, eles estão, na verdade, associados a situações de risco real. Por exemplo, eu vou usar um exemplo bem extremo. Ter medo, por exemplo, de se machucar quando pula de paraquedas. Claro que ninguém de nós aqui vai pular de paraquedas, mas é um medo que nós temos. De repente, pular de um lugar alto. Por que nós temos esse medo? Ou então ter aquele medo de ser demitido da empresa, porque acabou falando, né, algumas coisas, externando a tua opinião, e aí você acaba dizendo assim, eu acho que não devia ter falado, a gente fica com aquele medo. Será que não vou perder o emprego? Mas também tem esses são medos chamados de medos protetores. Eles não geram insegurança, esses chamados medos reais. Por quê? Porque os medos reais fazem a gente pensar antes de falar ou antes de agir. Por exemplo, eu tenho medo de altura. Obviamente que eu não vou andar de parapente e também não vou pular de paraquedas. Eu não tenho hidrofobia, aquele medo de água. Mas para mim, no mar, na praia, chegou até a cintura, já é fundo. Então tem pessoas que têm medo. E quais são os medos emocionais? O medo emocional é aquele medo que provoca em nós, na verdade, algum prejuízo emocional. Por exemplo, temos medo de fracassar. Eu sempre tive medo de que o meu pastorado fosse um fracasso. Sempre. E problema que entra muitas vezes aquele comparativo. Medo de se frustrar. Quem é que não tem medo de se frustrar? Medo de ser rejeitado, medo de ser criticado, medo de ser abandonado. São esses chamados medos emocionais. Mas o que os discípulos estavam vivendo aqui era um medo real. Eles sabiam que eles poderiam sofrer aquilo que o mestre deles tinha sofrido. Qual é o exemplo por exemplo, desse medo emocional? É aquela eterna insatisfação do ser humano. Você viu como o ser humano muitas vezes é insatisfeito com a orelha, com o nariz, com os lábios. Tem pessoas agora fazendo o lábio enorme, porque diz que não está satisfeita com o tamanho dos seus lábios. Essa é a nossa sociedade que está aí. Por isso mesmo que quando a Bíblia diz que eles estavam com medo, e a palavra ali é fobia, então não é um medo imaginário, é um medo real, nos mostra que a ressurreição de Jesus e a manifestação da presença de Jesus ali naquele medo faz com que a alegria surja. A grande alegria. Por isso mesmo que essa manifestação da presença de Jesus tira o medo daquelas pessoas que estão trancadas lá dentro daquela casa, liberta as pessoas das prisões. E olha que tem gente que não está apenas naquela prisão porque fez alguma coisa errada, está em prisões que não consegue se libertar das dificuldades e dos seus medos. Você pode ter certeza, aonde Jesus está presente, a morte é vencida. Aonde Jesus está presente, o medo é vencido. Aonde Jesus está presente, existe alegria, existe festa. Não como nós imaginamos antes do Covid aí, antes, né, dessa pandemia. Não é essa festa, essa alegria. Aquela alegria que mesmo no isolamento nós podemos ter certeza, Deus está ali presente. Eu creio que domingo de Pentecostes é tempo de nós lembrarmos essa verdade. É o sopro do Espírito de Deus. Porque quando Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos, mostra que a ressurreição é uma realidade. Ela não é mais um sonho, algo imaginado. É o Espírito Santo que permite que as igrejas do século XXI existam. Na verdade, é o Espírito Santo que faz com que ainda a igreja aqui da Estrada da Ilha, a igreja lá do Jardim Sofia, ou qualquer igreja, qualquer denominação espalhada aí pela essa cidade exista. É o Espírito Santo que faz isso acontecer. E a Bíblia mesmo diz que Jesus traz para aquele grupo assustado e escondido duas coisas: paz
e alegria. Não como sentimento, mas como uma realidade concreta. A alegria e a paz aqui que os discípulos vivenciam não pode ser, na verdade, entendida e vivenciada ainda completamente, porque eles sabiam que aquilo lá ainda não era o novo céu e a nova terra. Como eles estavam com medo, o que Jesus faz? Sopra o Espírito Santo. O Espírito Santo que, se você olhar lá para o capítulo 14 de João, no versículo 13 e no versículo 18, Jesus já tinha prometido: eu vou derramar sobre vocês, virá aquele que vai consolar. Lá diz o Paráclito, o Consolador. E aqui Jesus faz com que os discípulos percebam que isso se torna real e concreto. E existe uma relação entre o sopro de Jesus e o sopro de Deus. Se você pegar a tua Bíblia e ler lá em Gênesis 2:7, você vai ver lá que Deus, quando formou o ser humano, e a palavra formar significa que ele pegou do barro, moldou, e ele soprou nas narinas o fôlego de vida, ou seja, ele colocou em nós o espírito, o ruach, o pneuma. É isso que ele está dizendo ali. Esse hálito de vida, que é o Espírito de Deus, nos aponta para a ressurreição. E se o Espírito de Deus não apontasse para a ressurreição na verdade seria só algo bonito, um relato, uma história a ser compartilhada. Mas a ressurreição aconteceu. E quem nos ajuda a entender isso é o Espírito de Deus. O Espírito Santo abre os olhos, abre o coração para uma nova realidade. Eu sei que eu estava em casa um dia orando e tentando dizer assim, o que agora eu vou fazer para que as duas comunidades que eu pastoreio também possam ouvir da palavra de Deus constantemente, já que agora nós não podemos nos encontrar fisicamente. E eu estava lendo naquele momento o Salmo 19. E me chamou a atenção lá que o Salmo 19 justamente nos alerta e chama dizendo que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento também. Daí eu pensei, mas se o céu anuncia a glória de Deus, eu também tenho que achar uma forma de ainda continuar anunciando essa palavra de Deus. E isso é o Espírito que Deus que lhe dá sabedoria. Por isso que quem tem acompanhado os últimos tempos, por isso o S19 tem a ver com o Salmo 19. O Espírito falou, crie um programa. E a partir daquele salmo, você acha que Deus não fala com a gente? Fala. E como fala? Eu lembro que quando nós morávamos em Manaus, a Tânia e eu, indo de viagem para Itacoatiara, eu tinha uma comunidade em Itacoatiara que é bem mais longe do que Curitiba. Vocês imaginam? 300 quilômetros para fazer culto, e algumas vezes a igreja tinha mais gente do que as igrejas aqui em Joinville. Mais gente. E eu andava 300 quilômetros. E na saída, num sábado à tarde, para Itacoatiara, no meio do caminho, aos 80 quilômetros iniciais daquela estrada, que é uma estrada estadual, uma AM, que é do Amazonas, é só curva. E aquelas curvas que você, como diz aqui no sul, vê a placa traseira. Aí eu ouvi uma voz dizendo, tira o carro. E eu não tirei, continuei mais, uns metros, nem lembro mais quanto tempo para frente. Daí novamente ela disse, tira o carro. Eu não tirei. Aí terceira vez veio a voz dizendo, tira o carro. Eu olhei para a Tânia e perguntei para ela, você ouviu? A Tânia falou, tirei o carro. Quando eu tirei o carro, que era numa curva, 2 caminhões estavam fazendo pega. E nós íamos lá de frente num caminhão. Vocês acham que isso é mero acaso? É o Espírito de Deus falando. É Deus falando. Por isso que eu estou aqui hoje. Deus poupou. Tire o carro. Deus fala. O sopro do Espírito de Deus nos dá coragem, nos anima, nos dá certeza, nos arranca do medo. Por isso é importante nós observarmos que Jesus Cristo, o crucificado, ressuscitado, é quem assopra o Espírito. Não é qualquer um. Ou aquele que morreu, ressuscitou, diz, sobre vocês o Espírito. Por isso que a manifestação do Espírito não pode ser algo isolado daquela sexta-feira da paixão e do domingo da ressurreição. Não pode. Não pode ser algo assim, Deus age no Espírito aqui, sem olhar para o que aconteceu numa sexta-feira e o que aconteceu naquele domingo. Porque Jesus se manifesta de maneira clara e visível. Ele entra naquele local, ele não bate e não abre a porta. Diz que Jesus entra e no meio daquele medo ele diz, paz para vocês. E se você olhar novamente para o texto, Jesus diz 2 vezes,
paz esteja com vocês. Os discípulos, eles se alegram com o que estão vendo, e ali eles recebem aquele sopro do Espírito Santo. Recebem a missão de perdoar os pecados. É interessante que a palavra no grego usada aqui para perdoar não é somente dizer assim, eu estou te perdoando. A palavra literalmente significa soltar. E ali está pecados no plural, porque Jesus é aquele que tira o pecado, que é singular, do mundo. E o que é esse o pecado? Aquilo que divide, separa o céu do mundo. Esse pecado que nos separou de Deus, Jesus veio para perdoar e morreu por nós. Agora, as consequências desse pecado, de se afastar de Deus, que são esses erros que constantemente nós fazemos, que são os nossos pecados, esses também nós como igreja temos autoridade para dizer para a pessoa, você fez isso de errado, confesse, você está perdoado. Soltar, para a pessoa não precisar mais arrastar aquilo que está incomodando a vida dela, mas também tem autoridade de dizer o seguinte, se a pessoa não confessa, nós também temos autoridade para reter, e reter significa amarrar. E é interessante que quem é que entra em cena aqui nessa história? Dias mais tarde, 8 dias depois, Tomé. Tomé não viu Jesus naquele primeiro momento, ele vê somente 8 dias depois, quando tem esse segundo encontro, ali Tomé está presente. Aí muitas pessoas já me perguntaram, pastor, onde é que Tomé estava nesse período, se os discípulos estão trancados dentro de uma casa com medo, e por que Tomé não está lá? Só que isso é importante no texto? Saber onde que ele estava? Eu creio que o texto não está querendo dizer que o importante é aonde Tomé estava. O importante aqui é nós lembrarmos o que Tomé perdeu por não estar ali naquele momento e naquela situação. Você já se deu conta que ele perdeu a alegria? Não foi o que os discípulos sentiram quando viram Jesus? Alegria. Ele perdeu a paz, porque Jesus disse 2 vezes, deixo-vos a paz. Ele perdeu o chamado, porque Jesus disse, eu estou dando para vocês o poder das chaves de perdoar pecados e de reter. Ele perdeu o dom do Espírito, porque sobre ele não foi assoprado o Espírito Santo. Ele perdeu o conteúdo do chamado. E qual é esse conteúdo? O de perdoar e de reter pecados. Isso ele perdeu naquele dia. E se você olha para o versículo 25, lá os discípulos, quando encontram o Tomé, dizem, nós vimos Jesus. Vimos Jesus. Talvez a gente é um tanto crítico em relação a Tomé, porque o Tomé é sempre visto como aquele ver para crer. E quando nós queremos citar alguma coisa para alguém, normalmente a gente diz, eu quero ver para crer. Né? Mas os discípulos viram Jesus. E por que eles estão criticando Tomé de também querer ver? Mas eles viram, eles mesmos estão dizendo, vimos Jesus. Conte quantas vezes aparece o verbo ver ali, nesse pequeno texto. O que Tomé quer ver? As marcas na mão, as marcas do lado. E é interessante que ele diz que ele quer ver e tocar. Eu não sei se você é assim, mas tem pessoas que quando querem ver, ela tem que pegar na mão, não é assim que nós queremos? Deixa eu ver, e ela pega na mão. Parece que nós temos que ver com os dedos e não ver com os olhos. E está acontecendo aqui com Tomé, ele não quer ver com os olhos, ele quer ver com os dedos. Ele mesmo diz, se eu não tocar, né, na marca. E a palavra marca, esse termo marca, no grego significa tipo, tipos. Marca, que Deus também tem ali. Por isso que Tomé, na verdade, está ali presente e ele teve esse questionamento. E quando Jesus vai, 8 dias depois, se encontrar novamente com os discípulos que estão trancados dentro de uma casa, novamente Jesus diz a mesma saudação que disse no domingo da ressurreição, 8 dias antes: paz seja com vocês. E ele já vai direto até Tomé e ele diz para Tomé: Tomé, coloque a tua mão aqui na minha ferida na mão, toque com a tua mão aqui do meu lado. E Jesus já vai dizendo isso para ele, né? Sinta com a minha ferida. Não seja incrédulo, ou seja, não seja descrente, mas seja alguém que creia. E aí Tomé diz aquela grande confissão que nós também temos que fazer: Senhor meu e Deus meu. Mas Jesus não deixa de dizer e chamar a atenção dele: só porque você viu, você creu? Mais felizes, ou seja, bem-aventurado aquele que não vê e crê.
Nós hoje não podemos ver Jesus fisicamente, nós não podemos tocar Jesus fisicamente, como Tomé foi convidado a fazer. Mas nós somos parte daquele grupo que Jesus já está dizendo que um dia chegará a crer nele. E esse um dia chegou. Por isso que bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. A fé, o próprio Paulo diz, vem pela pregação, e a pregação vem pela palavra de Deus. Por isso que aonde Jesus está presente, o medo sai. Daquelas portas trancadas pelo medo, quando Jesus entra, vem a esperança para o novo, e ali vem aquele soprar do Espírito. A paz que Jesus traz, ela não nos livra de problemas. Eu não estou livre de problemas, eu não estou livre de ter medos, mas é saber que ali no meio dos meus medos, no meio das minhas dificuldades, no meio dos meus problemas, Deus está ali ajudando, me auxiliando, dizendo: eu estou com vocês todos os dias. A palavra mais falada nos últimos meses, além do Covid, que é o coronavírus que está aí, a palavra mais falada é casa, em várias línguas. Casa, house, casa. Não é assim? Você já viu que a casa, além de nossa habitação, se tornou um local de abrigo e de refúgio? E a Bíblia sempre diz que a partir da casa Deus quer fazer algo novo. Talvez esse tempo que nós estamos aí trancados, a exemplo dos discípulos, e talvez com medo, seja esse tempo onde que Deus quer soprar através de Jesus o seu Espírito para tirar de nós os medos. Eu creio que aqui se cumpriu, nesse dia, nesse domingo, se cumpriu aquilo que Jesus disse no jantar na quinta-feira, quando estava reunido com os discípulos, lavou os pés deles, deu aquele exemplo de humildade. E lá no capítulo 16, versículo 22, Jesus diz: vocês agora estão tristes, mas outra vez os verei. O coração de vocês vai ficar alegre, e essa alegria ninguém pode tirar. Talvez naquela noite daquela quinta-feira os discípulos não entenderam. Tá, triste por quê? E Jesus já estava antecipando aquilo que ele ia fazer dias depois. Ele sopra o Espírito, e aquelas pessoas trancadas saem e perdem o medo. Você já percebeu que o Espírito Santo é como água, refrescante, gratuito e sacia a nossa sede? Que o Espírito Santo é como fogo, ele queima, ele limpa, ele purifica. Que o Espírito Santo, ele é na verdade como um vento, ele é poderoso, independente e vivificante. Como semana passada soprou o vento e nós não sabíamos de onde, ele entra em tudo quanto é greta, ele entra, assim é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo é como óleo, ele conforta, ele cura, ele consagra, ele ilumina, ele orienta. O Espírito Santo é como chuva e orvalho, abundante, reanimador, penetrante, imperceptível. Nós estamos sentindo a seca muito de perto. E quem mora aqui na nossa região sabe que hoje de manhã, quando levantou, as árvores estavam pingando por causa daquela bruma, daquela umidade que teve essa madrugada, aquela neblina. É a forma que Deus já usava lá no paraíso. Dizem que é a melhor maneira para a terra poder crescer. E não, apesar de estar secos os rios, o verde está aí. Deus está agindo, a natureza está recebendo de Deus o dom da vida através desse orvalho. E hoje de manhã dava para ver o pingar, né, desse orvalho nas árvores, e os passarinhos contentes tomando banho naquelas goteiras que se formava dessa neblina. O Espírito Santo é como uma pomba, manso, delicado e calmo. O Espírito Santo é uma voz que fala, que guia, que orienta, que ensina. O Espírito Santo é como um selo. Por que como um selo? Imprime, marca, assegura, comunica e autentica. Vocês podem ver, quando nós vamos autenticar algum documento, é colocado lá um selo. E Jesus está dizendo, autenticando a nossa vida, dizendo com o Espírito Santo: é meu, é minha, pertence a mim, está selado, está marcado com o Espírito Santo. Você crê nisso? Eu creio. Como é bom se nós todos hoje pudéssemos cantar: enche-me, Espírito, mas cheio quero estar.
Enche-me, Espírito. E que nós saibamos clamar para que o Espírito de Deus venha sobre nós, que Ele encha, assim como invadiu aquele local, tirou o medo, preparando essas pessoas para o que aconteceria 50 dias depois, que foi de fato o Pentecostes que desceu em forma de línguas de fogo e deu coragem para eles deixarem o medo de lado. Que Deus derrame sobre cada um que está me ouvindo agora o Espírito Santo, para você ter coragem. Nós temos que dizer que a palavra de Deus nos dá coragem. A coragem venceu o medo. A coragem está vencendo a separação que nós estamos vivendo. E eu creio que Deus deseja também nos guiar dentro das nossas casas. Ele quer fazer dentro da nossa casa esse derramado Espírito particular, como foi aqui para os discípulos. Deus derramou dentro de uma casa e assoprou o Espírito. Depois fez fora, conforme Atos 2. Mas aqui foi algo individual. E Deus quer fazer isso também na tua vida. Que Deus te guie, que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te anime, que Ele te cure, que Ele te dê força, que Ele te oriente e que Ele te dê essa capacidade de entender o cuidado que vem dos céus. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, porque podemos nos colocar diante de Ti e nos consagrar a vida que o Senhor nos dá diante do Teu altar. Obrigado porque o Senhor soprou nas nossas narinas o fôlego de vida. Assim como aconteceu naquele dia que o Senhor nos deu vida, naquele primeiro domingo da ressurreição, Jesus também fez diferença ao soprar o Espírito Santo. Espírito esse, Deus, que nos dá a capacidade para nós entendermos a palavra que vem dos céus. Te adoramos, ó Deus, porque o Senhor coloca dentro de nós, através do Teu Espírito, esse desejo e essa vontade de conhecer mais o plano que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós saibamos, Deus, exercitar esse dom que o Senhor nos deu. E nós queremos agora, Deus, clamar por aquelas pessoas que estão doentes. Tem muitas pessoas doentes aqui nas nossas comunidades. Tem muitas pessoas, Deus, doentes, espalhadas aqui pela cidade de Joinville, pelo estado de Santa Catarina. Essa semana, Deus, pessoas muito queridas, próximas, têm pedido oração. Que o Senhor também esteja ali com elas, guiando essas pessoas, Deus, que clamaram e pediram essas orações. Coloque, Deus, a Tua mão sobre elas, cure, que através do Teu Espírito Santo elas sintam, Deus, esse guiar, esse curar, esse libertar, esse transformar que vem dos céus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado, Pai, pelo Teu agir e obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Nós Te adoramos e clamamos em nome e por amor de Jesus. Amém. Que Deus possa estar te guiando. E nós queremos agora também pedir que a bênção desse Deus venha sobre você. Que Deus te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te enche, que o Espírito Santo toque o teu ser para que você sinta essa cura que vem do céu, que Ele tire de ti todo o temor e toda a angústia. Receba agora essa bênção de Deus. Fique na paz, na graça e na bênção do Salvador. Amém. Queremos agora ter um momento de louvor, agradecendo essa bênção que vem dos céus através do Espírito Santo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração. Viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não
Como é bom sentir a paz no coração que vem de Jesus, o Senhor e Salvador. Eu quero desejar a ti um abençoado domingo, uma abençoada semana. Busque saber qual o dom que Deus colocou na tua vida. Sirva esse Deus. Deixe que Ele tire de ti todo o medo e toda a angústia. Que Deus te fortaleça. Fique na paz e na bênção. Amém? Que anda sobre o mar e acalma o temporal, que alimenta a multidão e cura todo o mal. Tu que és eterno Criador, Tu, glorioso, santo e Rei de amor, quem é maior que os medos meus, e em tudo satisfaz, que no deserto faz chover, príncipe da paz.